Meus amados irmãos e diletos amigos que nos visitam, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela honra, pelo privilégio de estar pela primeira vez aqui na congregação Canaã. Louvar a Deus pela vida do muito digno pastor presidente deste campo, nosso amigo de longas datas, pastor Antônio de Freitas Melo. É um amigo, é um companheiro, e eu louvo a Deus pela sua vida e pela amizade sincera que desfrutamos. Louvar a Deus pela vida da sua esposa, missionária Irendi. É um prazer, uma satisfação vê-la, e louvar a Deus pela vida do pastor Gilmar Cassiano, que com a autorização do pastor Antônio Freitas nos convidou para cooperar nesta festa. Louvar a Deus pela vida da sua esposa, missionária Amélia, e também louvar a Deus pela vida da cantora aqui presente, que louva ao Senhor. E quero agradecer ao pastor Gilmar Cassiano pela lembrança do nosso nome, pelo convite. Eu não o conhecia pessoalmente, mas aprove a Deus nos dar essa oportunidade de conhecê-lo e nessa noite ouvir um breve relatório da sua vida, do seu ministério. Que Deus, por sua graça e bondade, se digne continuar abençoando ao pastor Antônio de Freitas, sua família, seu ministério, esta igreja que está sob seus cuidados pastorais, e também ao pastor Gilmar Cassiano, a sua família e esta congregação. Na pessoa dos mesmos, quero louvar a Deus e cumprimentar a todos os demais pastores, presbíteros, diáconos, auxiliares, todo o corpo ministerial deste campo. E parabenizar a congregação por seus 10 anos de existência, parabenizar a todos os departamentos que celebram ao Senhor nesta primeira noite festiva, que Deus também se digne em continuar vos abençoando. Como escreveu o apóstolo Paulo na sua primeira carta à igreja em Corinto, capítulo 15 e o versículo 58, eu quero deixar a todos os departamentos, a esta congregação, ao pastor Cassiano e família, onde Paulo escreve dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu convido os amados irmãos, por gentileza, a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, o capítulo 4 e o versículo 7. Já foi lido oficialmente na abertura deste trabalho, mas convido os amados irmãos novamente para abrirem as vossas Bíblias. Primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 7. Eu estou usando a revista corrigida, a tradução bíblica, que acredito seja a grande maioria dos amados irmãos, mas os irmãos que têm outras traduções também vão compreender. Nos diz assim a palavra de Deus: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Meus amados e queridos irmãos, deste versículo foi extraído o tema desta festa: o fim vem, prepara-te.
Vamos repetir mais uma vez nesta noite, na contagem de 1 a 3. 1, 2, 3. Graças a Deus. O apóstolo Pedro, meus amados irmãos e diletos amigos, que é o autor desta carta, e no Novo Testamento ele tem escritas por ele 2 cartas, a primeira e a segunda carta do apóstolo Pedro. Nessa primeira carta, ele escreve, como vai dizer no capítulo 1 e o versículo 1, aos cristãos dispersos por algumas províncias do Império Romano, como Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E ele escreve esta carta a estes irmãos com um propósito. Bem especificamente, eu quero trazer aos amados irmãos para encorajá-los. Aqueles irmãos estavam sofrendo aflições, perseguições, oposição. O imperador na época era Nero, o imperador implacável que iniciou no seu reinado uma grande perseguição contra os cristãos. Então os cristãos estavam sofrendo perseguição, oposição, aflição. E Pedro então escreve essa carta para encorajá-los. E Pedro vai dizer para eles, lembrando a eles, que estas aflições, tribulações, oposições, o Senhor Jesus Cristo também sofreu. E todo crente, todo servo do Senhor, discípulo de Cristo, sofrerá também neste mundo. Mas Pedro vai lembrar no capítulo 2, e versículo 11, e eu quero que os irmãos me compreendam, eu vou já voltar para o 4 e 7, mas Pedro diz para os irmãos no capítulo 2, e versículo 11, dizendo: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros. O que Pedro estava dizendo? Vocês estão sendo afligidos, perseguidos, sofrendo oposição e perdas. Mas eu quero vos lembrar que vocês são forasteiros, peregrinos. Em outras palavras, o que Pedro estava dizendo: vocês não são daqui. O destino final de vocês não é neste mundo. Tem uma pátria celestial reservada, preparada para vocês. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E eu vim para dizer a esta querida congregação: eu e você também somos forasteiros, somos peregrinos. A nossa habitação final não é Teresina, não é Piauí, não é Brasil, mas é as mansões celestiais que o Senhor Jesus Cristo foi preparar para a sua igreja. E breve Jesus voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Pedro então declara no capítulo 4, versículo 7, que já está próximo o fim de todas as coisas. E como sabiamente nos falou o pastor Antônio de Freitas, é um tema escatológico que nos remete à doutrina das últimas coisas. E aqui nós podemos fazer a interpretação daquilo que Pedro escreve aos amados irmãos, porque Pedro tinha esta esperança, como os outros apóstolos também.
A igreja em Jerusalém e as igrejas que foram plantadas em outras províncias do Império Romano. Que esperança que ainda no primeiro século da igreja, Jesus voltaria para arrebatar a sua igreja. É por isso que Pedro escreve aqui, e já está próximo o fim de todas as coisas. Pedro estava aguardando e estava encorajando aqueles irmãos a também aguardar, porque Jesus poderia voltar a qualquer momento, a qualquer hora. E diante desta realidade, deveriam estar preparados de forma sóbria e em oração, porque Jesus haveria de voltar a qualquer momento. E nesta noite, meus amados irmãos, a orientação do Espírito Santo de Deus, que habita em minha vida e na sua, é que também prossigamos preparados, aguardando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não quero me prender essa noite, é a primeira noite da festividade, a uma exegese profunda do versículo, do texto, do contexto, mas eu quero levar aos amados irmãos aquilo que o Senhor colocou em meu coração. O fim vem, prepara-te. Nós temos uma promessa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta promessa é de sua volta. Aleluia, glória a Deus. O Antigo Testamento, olha aqui para mim, o Antigo Testamento, o saudoso teólogo, pastor Antônio Gilberto, ele dizia que todos os livros do Antigo Testamento, são 39 livros, eles diziam profeticamente: Jesus virá. Ou podemos assim colocar, o Messias virá. Quando chegamos no Novo Testamento, os evangelhos nos mostram que como Messias, ele veio. Aleluia, glória a Deus. E é interessante que quando em João 4, ele tem o diálogo com a mulher samaritana, em um momento do diálogo, a mulher diz para ele, eu sei que o Messias, quando vier, ele vai nos dizer todas estas coisas que você está dizendo. Aí Jesus diz para a mulher samaritana: ei, eu sou o Messias, aquele que fala contigo. Glória a Deus, aleluia. Então toda a promessa do Antigo Testamento se cumpriu. Ele veio como Messias, nasceu verdadeiro homem, mas verdadeiro Deus, cumpriu o seu ministério, sofreu, foi à cruz por mim, por você, morreu, foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para sempre. Quem está sentindo a presença glória a Deus, aleluia. Você tem liberdade. Glória a Deus. Então, como Messias, ele veio, cumpriu o seu ministério, a obra redentora que o Pai lhe concedeu. Mas quando chegamos em Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, versículo 9, após ele dar a sua última instrução no 8, Lucas vai escrever que ele, diante dos olhos dos seus discípulos que estavam no Monte das Oliveiras, ele é assunto ao céu. Ele volta ao céu. Aleluia. É por isso que nós pregamos nesta noite e anunciamos:
O fim vem. Em outras palavras, Jesus voltará. Prepara-te, porque aquele que subiu, ele voltará um dia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas aí nós temos no Novo Testamento a promessa da sua volta, em que Jesus voltará. E esta volta, ela é compreendida em duas fases. E a primeira fase é justamente o arrebatamento da igreja. É por isso que eu e você precisamos estar preparados. Porque na primeira fase dessa volta de Jesus, Jesus não vem publicamente ao mundo, ele vem em secreto para a noiva que está sendo adornada pelo Espírito Santo. A noiva está aqui nessa